Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para a leitura do livro do profeta Zacarias. Leremos hoje os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos à leitura. Zacarias, capítulo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais, portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, aos quais os primeiros profetas clamavam, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Desviai-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas eles não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, os quais ordenei aos meus servos, os profetas, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos exércitos pensou em fazer a nós, de acordo com os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele tratou conosco. Aos 24 dias do 11º mês, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, o profeta, dizendo: Eu vi à noite, e eis que vi um homem que cavalgava sobre um cavalo vermelho, e ele se pôs entre as murtas que estavam abaixo, e atrás dele havia cavalos vermelhos, salpicados e brancos. Então eu disse: Ó meu Senhor, o que são estes? E o anjo que falava comigo me disse: Eu te mostrarei o que estes são. E o homem que estava entre as murtas respondeu e disse: Estes são os que o Senhor enviou para percorrerem a terra para lá e para cá. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra para lá e para cá, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas e palavras consoladoras. Então o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu zelo por Jerusalém e por Sião com muito grande zelo. E eu estou muito descontente com os pagãos que estão em descanso, porque eu estava um pouco descontente, mas eles ajudaram a espalhar a aflição. Portanto, assim diz o Senhor: Eu voltei a Jerusalém com misericórdias. Minha casa será edificada nela, diz o Senhor dos exércitos. Um cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: As minhas cidades, através da prosperidade, ainda se espalharão. E o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Então eu levantei os meus olhos e eis que vi 4 chifres. E disse ao anjo que estava comigo: Que são estes? E ele me respondeu: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou dizendo:
Estes são os chifres que dispersaram Judá, de modo que nenhum homem ergueu a sua cabeça. Estes, pois, vieram para amedrontá-los, para derrubar os chifres dos gentios, que levantaram o seu chifre sobre a cidade de Judá para dispersá-la. Zacarias capítulo 2. Eu levantei os meus olhos novamente e vi, e eis que um homem com um cordel de medir em sua mão. Então eu disse: Para onde vais? E ele me disse: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e um outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e gados que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e serei a glória no meio dela. Saiam e fujam da terra do norte, diz o Senhor, pois vos espalhei pelos quatro ventos do céu, diz o Senhor. Escapa tu, ó Sião, que habitas com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: depois da glória ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis que levantarei a minha mão sobre eles, e serão um despojo para os seus servos, e vós sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou. Canta e alegra-te, ó filha de Sião, pois eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa e escolherá Jerusalém novamente. Cala-te, ó toda a carne, diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa habitação. Zacarias capítulo 3. E ele me mostrou Josué, o sumo sacerdote, posicionado diante do anjo do Senhor, e Satanás de pé à sua direita para se lhe opor. E o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas sujas, estava em pé diante do anjo. Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: Eis que fiz a iniquidade passar de ti, e te vestirei com outra vestimenta. E eu disse: Coloquem uma mitra limpa sobre a sua cabeça. Então colocaram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e vestiram-no com trajes. E o anjo do Senhor estava perto. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, então tu também julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar para andar entre esses que ficam aqui. Ouve, pois, ó Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens admiráveis. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Observai a pedra que coloquei diante de Josué. Sobre uma pedra estarão 7 olhos. Eis que gravarei a sua inscrição, diz o Senhor dos exércitos, e removerei a iniquidade daquela terra em um só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada homem convidará o seu vizinho para debaixo da videira, e
para debaixo da figueira. Zacarias capítulo 4. E o anjo que falava comigo veio novamente e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: O que vês? E eu disse: Eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, com um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e a outra do lado esquerdo. Então respondi, dizendo ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? Então o anjo que falava comigo respondeu e disse-me: Não sabes o que é isto? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele respondeu e falou-me, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel te tornarás uma planície, e ele trará pedra angular com brados e clamores. Graça, graça a ela. Ademais, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel estabeleceram a fundação desta casa, as suas mãos também a finalizarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos enviou-me a vós. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois eles se alegrarão e verão o prumo na mão de Zorobabel com aqueles 7. Eles são os olhos do Senhor que percorrem a terra de um canto para outro. Então respondi, dizendo-lhe: O que são essas 2 oliveiras do lado direito e esquerdo do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: O que são esses 2 ramos de oliveira que, através de 2 canos dourados, escorrem de si o óleo dourado? E ele me respondeu e disse: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5. Então me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que vi um rolo voador. E ele me disse: O que vês? E eu respondi: Eu vejo um rolo voador. O seu comprimento é de 20 côvados e a sua largura de 10 côvados. Então disse-me: Esta é a maldição que avança pela face de toda a terra, pois todo aquele que rouba será cortado conforme está de um lado, e todo aquele que jura será cortado conforme está do outro lado. E eu a farei sair, diz o Senhor dos exércitos, e ela entrará na casa do ladrão e na casa daquele que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Então o anjo que falava comigo saiu e disse-me: Levanta agora os teus olhos e vê o que é isto que sai. E eu disse: O que é isto? E ele disse: Isto é um efa que sai. E ele disse ainda: Este é o seu aspecto em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e isto é uma mulher que se assenta no meio do efa. E ele disse: Esta é a perversidade. E a lançou dentro do meio do efa, e lançou o peso de chumbo sobre a boca deste. Então levantei os meus olhos e olhei, e vi que saíram 2 mulheres, e o vento que estava nas suas asas, pois tinham asas como as de uma cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: Para onde elas levam o efa? E ele me disse: Para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar,
e ela será estabelecida e ele será colocado sobre a base dela. Amém? Então, lemos aí os 5 primeiros capítulos do livro do profeta e sacerdote Zacarias, né, no tempo do exílio babilônico, né, e ele vem trazendo palavras de encorajamento, de consolo, né. Então, nós temos aí um profeta que tinha esses contatos, né, com anjos do Senhor, tá bom? Eu sei que Deus vai falar mais ao seu coração e ao meu também, lógico, nos trazendo toda a explicação necessária, tá bom? Então vamos orar? Pai, muito obrigada pela leitura, uma leitura maravilhosa, onde nós estamos aprendendo muitas coisas, aprendendo que o Senhor sempre enviou seus profetas. Sempre, Senhor, sempre cuidando, zeloso conosco, com seu povo. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós. Ó Senhor, peço que o Espírito Santo venha e nos ajude a compreender todas estas palavras. Muitas vezes são palavras difíceis, que nós não temos a compreensão de toda a tradição, né, de todo o contexto histórico, mas eu sei que o Senhor nos traz toda a luz, porque a tua palavra, ela por si só, ela é esclarecedora. Então, em nome do Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor, por todo o ensinamento que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, toda a sabedoria e tantas misericórdias, né? Tantas maravilhas. Muito obrigada, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por cada um que está conosco, chegando já nesse final, né, nessa reta final aí da leitura da Bíblia. Pai, abençoa cada um, fala poderosamente, Senhor, que o Senhor traga à mente tudo aquilo que nós lemos. E Pai, muito obrigada, eu só tenho a agradecer, porque é claro que nós não conseguiríamos sem as tuas bênçãos, sem o teu apoio, a tua motivação, que nos fez chegar até aqui. Muito obrigada, Senhor. Gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém? Né? Você concorda que sem o Senhor nós não estaríamos aqui? É claro isso, né? É evidente. Amém? Então, nós nos vemos no próximo vídeo com mais 5 capítulos do livro do profeta Zacarias. Então, fique na paz, Deus abençoe.